Boa tarde, galera do nono ano, minha turma querida aí do nono ano. Vamos a mais uma aula de ensino das artes e hoje o nosso assunto está na página 13 e é o alvorecer do desenho animado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do desenho animado, tá? Esse nosso segundo bloco da segunda avaliação fala muito sobre isso, sobre desenho, sobre animação, sobre filme, cinema, né? Muitas maneiras de contar a vida. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu esse desenho animado, né? Um pouquinho da história dele, tá? É só uma pincelada, a gente pode se aprofundar pesquisando ainda mais na internet, tá? E aí eu vou começar a leitura, vou trazer alguns questionamentos e depois eu vou passar uma atividade de pesquisa. Dessa vez você vai ter que pesquisar, tá legal? E aí o nosso assunto começa assim: um começo cheio de inventividade. Entre as primeiras animações da história do desenho estão Fases Bem-Humoradas de Caras Engraçadas, de J. Stuart Blackton, feita em 1906, que continha 3.000 desenhos para produzir 3 minutos de animação. Então, olha só quantos desenhos para 3 minutos de desenho animado, de fato, tá? De vez em quando tem essas, né? Fantasmagorie, um trabalho do francês Émile Coe, sobre um boneco que passa por transformações malucas. Já os primeiros desenhos animados, como conhecemos hoje, surgiram nos anos 1910, mudos e em preto e branco, voltados para adultos. Em 1917 surgiu o Gato Félix, que viria a ser o primeiro desenho transmitido pela TV. Tá? Então, se você pesquisar Gato Félix, você vai ver do que se trata, né? Qual é o desenho que a gente está falando. Então, bote aí dica, coloque aí no Google Gato Félix e coloque em imagens para você ter ideia de que desenho a gente está falando. Depois vieram os desenhos da Disney, com a grande novidade de serem sonoros, com voz do próprio Walt Disney. Então, no começo, quem fazia a voz dos personagens era o próprio Walt Disney, tá legal? Uma curiosidade aí para você. Uma revolução para a época. O primeiro desenho com som foi Steamboat Willie, de 1928. Nos anos 1930, surgiu a irreverente Betty Boop. Eu tinha um monte de painel, ainda tenho, na verdade, da Betty Boop, com seu vestidinho muito curto e seus olhos bem redondos. Pesquise também esse nome, Betty Boop, que você vai poder visualizar melhor do que a gente está falando. Lembrando que no início o desenho animado ele não era voltado para criança, mas sim para adultos. Em 1932, a Disney inovou novamente, realizando o primeiro desenho animado colorido, Flores e Árvores. Depois, em 1937, lançou o filme Branca de Neve e os Sete Anões, sonorizado e colorido, dando origem a um novo momento na história dos desenhos animados. E aí já é um desenho que a gente conhece, que é o Branca de Neve e os Sete Anões, e aí a gente já pode dizer que é um desenho que já está voltado até para o público infantil. Sendo que eu, mesmo adulta, com a idade que eu tenho, eu adoro filmes que sejam desenhos, tá? Então, eu adoro o filme da Disney, adoro o filme de outros estúdios, tá? De desenho animado. Eu gosto porque se trata de algo, assim, fantasioso. E isso me atrai. O primeiro desenho animado brasileiro foi Sinfonia Amazônica, dirigido por Anélio Latini Filho, que trata de lendas folclóricas da região norte do país. Tá aí uma boa pedida para você também pesquisar, tá? Porque está tratando da nossa região norte, e está se tratando de seu primeiro desenho brasileiro, desenho animado brasileiro, e vem logo retratar sobre as lendas que fazem parte da nossa cultura e do nosso folclore. Então, eu te incentivo a pesquisar essas imagens. E aí você pode compartilhar elas nesse momento, tá? A nossa aula, ela sempre não é uma aula muito extensa. E a gente tem a oportunidade de compartilhar esses tipos de conhecimento no momento que a gente está no grupo, né? No grupo
da nossa turma, da nossa aula. E aí, nesse momento em que você está assistindo a aula no canal aqui no YouTube, e você deixa de assistir, você já vai fazendo, ou melhor, enquanto você assiste, você já faz a anotação. Quando você terminar de assistir, você já vai para o Google, pesquisa as imagens e compartilha as imagens no grupo para dizer, olha, professora, está aqui, eu estou pesquisando, eu vi, eu já sei quem é a Betty Boop, eu já sei qual é o desenho Sinfonia Amazônica, né? Qual é o desenho da Disney que surgiu primeiro, que foi o Branca de Neve, né? O desenho já com uma nova roupagem, com fala, com tudo. Então, é uma forma de você interagir e me mostrar que você está, de fato, participando da aula e prestando atenção naquilo que eu estou falando, que eu estou lendo e explicando para você. Tá legal? Aí nós temos aqui, como sempre, na sua página, na página 13, nós temos 4 imagens, todas elas numeradas e todas elas com a questão da legenda, tá? Para você saber do que se trata, tá legal? Mas eu gostaria muito que você compartilhasse a imagem que você for buscar no Google no momento da nossa aula, que seja diferente dessa que já tem no nosso livro, no seu livro, tá? Para que a gente compartilhasse esse momento com os demais colegas nesse momento da nossa aula, tá? Lembrando que é sempre no momento da nossa aula. Existem coisas que não dá pra gente compartilhar depois, que aí já saiu do propósito, né? Que é conversar, que é interagir com os amigos, com os colegas, no momento que a gente está tendo esse nosso encontro de ensino das artes, tá legal? E aí, dentro dessas imagens que tem na página 13, eu quero trazer uma reflexão para você, que eu quero que você me responda no momento em que você for compartilhar a imagem lá no grupo, tá entendendo? Você vai pegar, anotar esses nomes que eu coloquei, Betty Boop, que eu falei, né? Gato Félix, pode colocar Flores e Árvores, que é o desenho da Disney, o primeiro desenho animado colorido da Disney. Pode colocar Sinfonia Amazônica, você vai jogar esses nomes no Google, vai pegar e fazer o download da imagem, né? Bater um print que seja, você vai compartilhar no grupo, tá? Na hora da nossa aula e vai responder de maneira simples, bem mesmo objetiva. O que vocês acham dos personagens de desenhos animados representados nestas imagens? Ah, eu acho legal, eu achei meio estranho, eu achei... Né, diga a sua opinião. Que diferenças há entre estes desenhos e os de animação atual? Então, são apenas 2 perguntas que eu quero que você observe no momento que você está buscando essa imagem para compartilhar no grupo. O que você acha dessas imagens e o que você acha que tem de diferente entre elas, que são umas imagens mais antigas, do início do desenho animado, da história do desenho animado, e as imagens dos desenhos animados atuais, tá? Isso não é a atividade mesmo que está na tua página 14. É apenas reflexão para você compartilhar no momento da nossa aula, para dar início à nossa conversa, tirar dúvidas, tá? Ter a interação dos outros com você e você com os outros também. E aí a gente vai para a nossa página 14, que é a nossa atividade, tá? E aí nós temos aqui uma tirinha, ó. E aqui está a orientação da atividade. Lembrando que todas as vezes que estiver mandando fazer atividade em grupo, nós não vamos realizar em grupo, mas nós vamos realizar ela de maneira individual, tá bom? Por conta da situação que a gente está vivendo, que a gente está passando. E que eu espero que o mais breve possível tudo isso acabe, porque eu já estou com muita saudade de dar aula presencial para vocês, né? Eu acho que fica até mais fácil, mas enquanto a gente não pode voltar, a gente vai continuando os nossos estudos, aprendendo por aqui mesmo, de maneira virtual, tá legal? E aí diz assim, desenho animado ontem. Essa é a nossa atividade que está na página 14. Pesquisar a história e os temas dos primeiros desenhos animados. Aí forme um grupo, você não vai formar, vai ser de maneira individual. E aí diz assim, pesquise as histórias do filmes de animação do surgimento do cinema até a década de 1940. Então, você vai colocar lá na pesquisa, surgimento do cinema até a década de 40. Aí você vai ver que vai ter um monte de coisa para você pesquisar e você vai tirar aquilo que que mais lhe chamou a atenção, que você achou mais interessante, tá bom? Assistam algumas dessas animações antigas e registrem os assuntos comentados nos filmes e os recursos usados pelos diretores. Então, além de você botar esse tema e pesquisar, lá bota todas, vai sair pesquisa. Depois você pega e coloca vídeos
Aí ele vai te direcionar com o mesmo tema para os vídeos que com certeza vão estar disponíveis também no YouTube. Você vai assistir com calma, presta atenção, anota o que tiver que anotar para que isso seja registrado na tua pesquisa também. Então não é apenas fazer uma pesquisa escrita, mas é você observar como é esses desenhos, tá legal? Sugestão: com um projetor na sala de aula, só que a gente não tem, né? A gente ia assistir um filme. E isso aí vai ser possível no momento que a gente retornar. Eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade, né, de voltar a assistir na nossa sala de vídeo. Então, se nós estivéssemos na escola fisicamente, com certeza eu iria trazer um desses vídeos, um desses desenhos para que a gente apreciasse. Como a gente não está na escola, estamos nos vendo de maneira virtual, você vai fazer esse papel. E aí, num outro momento, a gente pode compartilhar dessa forma, tá? Interagir dessa forma. Mas nesse momento você vai assistir no seu celular ou na sua televisão, se ela for uma televisão smart, você assiste, convida até alguém da tua família, né? Eu tenho sentido muita falta da participação dos pais nas atividades com vocês, com todas as outras turmas, e é importante essa participação. Ah, tia, meu pai não quer, minha mãe não gosta, meu parente não gosta. Convide, use o poder de persuasão que você tem. Sabe o que é o poder de persuasão? É fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer, tá? Então, a gente sabe usar esse poder para outras coisas e a gente pode conseguir também para que a nossa família participe das atividades conosco. Então, não custa nada você pegar, colocar o vídeo e dizer assim, olha, mãe, olha, pai, né? Olha, vira para o teu irmão e diz, olha, bora assistir aqui um desenho que a professora está falando sobre a história do desenho animado. Bora ver aqui como era antigamente. É até uma forma de você ter outras opiniões, outros conhecimentos, né? Porque aí vai que alguém comenta alguma coisa, né? A respeito disso. Vai que o teu pai ou a tua mãe se lembram do Gato Félix, porque eu me lembro, né? Eu me lembro que era um desenho, ele não era tão bem elaborado assim, mas ele era um desenho que era muito famoso na época. Eu ainda era criança, mas eu me lembro que tinha esse Gato Félix, tá? A Betty Boop, como eu já falei para vocês, eu também já conheço. Só não conheço o desenho da Amazônia, assim, não é algo que era da minha época, tá? Mas a Betty Boop era e eu cheguei a ver quando eu era criança esse tipo de desenho e cheguei a ver também o Gato Félix. Então, de repente você compartilha aí ou a sua família, os seus parentes compartilham experiências com vocês que vocês vão trazer para o momento da aula. A entrega da nossa atividade ela vai ficar para sexta-feira, então essa pesquisa ela tem que ser entregue no PV até sexta-feira desta semana, porque na semana que vem nós vamos iniciar umas aulas especiais de verão e aí não vai ser eu que vou ficar responsável pela turma de vocês, né? Está dividido em alguns professores e eu fiquei responsável pelo 7º ano com outros professores também. Então, não vai ser eu que vou dar aula para vocês semana que vem, tá? Então, até sexta-feira é o prazo de entrega. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o comentário, o nome de vocês no comentário desse vídeo, tá? Eu tô vendo que muita gente está visualizando, mas não tá deixando o comentário, não tá deixando o seu nome e eu não tô colocando presença para quem não está colocando o seu nome no comentário do vídeo. Se você quiser dar uma forcinha, vocês que são maiores, eu não gosto de ficar pedindo não. Mas todo mundo fala que o certo é a gente pedir para dar like, né? Para de repente, se você gostou da aula, compartilha aí com alguém, faz algum comentário, não sei. É uma forma de você também contribuir, compartilhar e até mesmo promover a escola que você faz parte, tá legal? Até a próxima aula, fiquem com Deus.